Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Está escrito o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu o mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos,
porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema, o pródigo amor de Deus à procura do perdido. Se vocês observaram, estas 3 parábolas falam de um mesmo tema. O pródigo amor de Deus, comprometido em procurar incansavelmente o perdido. Essas parábolas falam, portanto, da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida e dos 2 filhos perdidos. Estas parábolas revelam uma progressão. A primeira fala da proporção de 100 para 1, a segunda de 10 para 1, e a última parábola, ela revela que não apenas 2 para 1, mas os 2 filhos estão perdidos, em perspectivas diferentes. Por que Jesus contou essas parábolas? Os versos 1 e 2 mostram a motivação. Está escrito no verso 1 que aproximavam-se de Jesus quantos publicanos e pecadores? Todos. É uma ênfase. Não havia barreiras. Os publicanos eram os cobradores de impostos, mas não era apenas uma cobrança legítima, lícita. Eles iam além do legal, eles iam além do legítimo, eles exploravam, eles extorquiam, eles se enriqueciam ilicitamente, eles eram considerados como traidores da pátria, eles eram os colaboracionistas do Império Romano que oprimia o povo, eram chamados para os judeus como se fossem gentios, eram párias, eram repudiados, eram odiados. E diz a Bíblia que todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para fazer o quê? Para ouvir Jesus. Agora notem a reação dos fariseus, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eles não estão repudiando os pecadores e publicanos, eles estão repudiando Jesus, eles estão censurando Jesus, eles estão criticando Jesus. E desta maneira, os fariseus e os escribas pensavam assim, Deus só gosta de gente justa, Deus não gosta de gente pecadora, Deus não gosta de gente que anda errado, Deus não gosta de gente que está vivendo à margem da lei, Deus só gosta de nós, que somos retos, que somos íntegros, que somos puros, que somos justos, que somos fariseus, que somos doutores da lei, mas esta plebe, que não ama a Deus, que não conhece a Deus, que vive à margem da lei, não, esses Deus não pode amar. Então, você nota uma coisa, que Jesus conta essas 3 parábolas, para mostrar o grande amor de Deus, que busca o perdido. E se você notar, as 3 parábolas terminam com a mesma ênfase, a alegria de encontrar o que estava perdido. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, de 100 ele encontra a que se perdeu, ele reúne os amigos. Notem comigo, no versículo 6, ele vai para casa, reúne os amigos, ele reúne os vizinhos, e convida-os a se alegrarem com ele, porque achou a ovelha perdida. Mas no verso 7, há um reflexo, que não é apenas uma alegria na terra, essa alegria reverbera no céu, e Jesus diz, digo-vos assim que haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas vamos entender melhor isso aqui. Não é que Jesus não se alegra com aqueles que são justificados, que são crentes, que são fiéis, não é isso não. É que Jesus se alegra com o que se arrepende, muito mais do que com aqueles que acham que são justos e não precisam se arrepender. Aqueles que se acham justos, como os fariseus e os escribas, e se mantêm endurecidos,
Nesses Deus não tem prazer, mas Deus tem toda alegria quando um pecador se arrepende. Essa alegria é na terra, essa alegria também é no céu. Se você perceber, confira comigo o verso 9, de igual maneira a alegria da mulher, que ela reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. Mas a alegria da terra tem reverberação no céu, no verso 10, e eu vos afirmo de igual modo que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então deixa eu dizer para você, há uma festa no céu, os anjos rufam os tambores, quando um pecador se arrepende aqui na terra. E quando você nota a última parábola, versos 23 e 24, é essa tônica também, porque está escrito assim: comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quando o filho mais velho está irritado com essa situação, o pai mostra a necessidade. Olha o 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Então, todas as três parábolas, elas têm o mesmo foco. Qual o foco? Deus está procurando o perdido, e Deus se alegra em encontrar o perdido. E quando o perdido é encontrado, tem festa na terra, tem festa no céu. Esta é a essência dessas três parábolas. Agora notem, e eu gostaria hoje de me concentrar na última parábola. A parábola dos dois filhos perdidos. O primeiro filho, o pródigo, ele está perdido fora da casa do pai, num país distante. O segundo filho, mais velho, está perdido dentro da casa do pai. E aqui é uma hora para nós refletirmos. Porque tem gente perdida lá fora, e tem gente perdida aqui dentro. Tem gente perdida no país distante, e tem gente perdida dentro da igreja. O filho mais novo, o pródigo, é um símbolo dos pecadores e publicanos. O filho mais velho é um símbolo dos fariseus e dos escribas. Um está vivendo uma vida dissoluta, são os pecadores e os publicanos, estão perdidos. O outro está vivendo um legalismo religioso, dentro da igreja, mas também perdido. E desta maneira, eu gostaria então que você olhasse comigo os três personagens desta última parábola. O primeiro personagem que nós vamos trabalhar é o filho mais jovem, perdido, longe da casa do pai, no país distante. Nós poderíamos resumir a vida do jovem mais velho, mais novo, o pródigo, em 4 fases da vida dele. Essas 4 fases não fui eu que criei. Aliás, quando eu era seminarista, escutei um belíssimo sermão de um grande pregador brasileiro, e eu fiquei tão admirado com a sua perícia homilética, que guardei o sermão, mesmo tendo ouvido esse sermão, já há quase 40 anos. Só mais tarde que eu fui descobrir que o sermão também não era dele. Porque estava vasculhando um livro que estava sobre a mesa de uma pessoa que eu fui visitar, e de um personagem lá do século 17, e eu folheando o livro, vi o esboço, falei: gente, que coisa curiosa, que os grandes também copiam, né? Mas o esboço é tão bom, que é o seguinte: 4 fases da vida do filho pródigo. Primeira fase, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha tudo, tinha um pai, tinha um irmão, tinha servos, tinha mesa farta, mas ele estava feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase dele, ele era agora infeliz. Ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Segunda fase, ele era infeliz inconscientemente no país distante. Festa, amigos, diversão.
mas aquilo não satisfazia. Terceira fase, ele era infeliz, conscientemente, no chiqueiro, cuidando de porcos. Quarta fase, ele era feliz, conscientemente, de volta na casa do Pai. Então, dá para resumir? Feliz inconscientemente, na casa do Pai. Infeliz inconscientemente, no país distante. Infeliz conscientemente, na pocilga. Feliz conscientemente, de volta na casa do Pai. Bom, dito isto, só para refrescar aí a memória esclarecida de vocês sobre o resumo da parábola, eu quero tratar das fases desse moço. Primeira fase, veja comigo o versículo 12. É um grande problema do ser humano ainda hoje. Começa tudo com isso aqui, ó. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Isso significa insatisfação. Ele não está feliz com o que tem. E o que mais? Você percebe que a insatisfação é o grande gatilho que leva você a uma ruína? Você não está feliz com o que tem? Não está feliz com a família que tem? Não está feliz com o casamento que tem? Não está feliz com a igreja que tem? Não está feliz com o emprego que tem? Não está feliz com a vida que leva? E de repente você tem tudo, mas você tem um buraco dentro da sua alma que você mesmo criou, chamado de insatisfação. Não foi esse o problema de Eva? Quando Satanás consegue jogar dentro dela uma insatisfação, mesmo ela morando no paraíso, achando que a vida pulsava lá fora, para além dos muros. Foi o primeiro problema desse moço. Ele estava dentro da casa do pai, tinha tudo na casa do pai, mas ele sentiu-se insatisfeito na casa do pai. Segunda fase, rebelião. Olha o verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Note que ele pede a herança antecipada. Ele tinha direito de 1/3 da herança, porque o mais velho, o primogênito, tinha um direito maior, em termos de herança, mas era só quando o pai morria. Desta maneira, ele está dizendo o seguinte: olha pai, eu não estou nem aí com o senhor, para mim o senhor já morreu, já que eu não estou a fim de esperar o senhor morrer para desfrutar o que é meu, eu quero é antecipado. E ele se rebela contra o pai, e ele mata o pai no coração, e ele sacode o jugo de toda a autoridade do seu pai sobre a sua vida, e ele sai de casa, e ele vai para longe. Para onde ele vai? Para uma terra distante. A Bíblia não diz essa terra, porque tem que ficar vago mesmo, que essa terra distante, cada um pode ter uma terra distante diferente do outro. É onde você acha que você vai encontrar felicidade, é onde você acha que está a fonte do seu prazer, é onde você quer buscar aquilo que vai preencher supostamente o vazio do seu coração. E aí vem a terceira fase, a dissolução. Olha comigo aí o versículo 13 e 14, porque diz o texto que lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, até que tudo acaba e ele começa a passar necessidade. O que significa que ele gastou tudo vivendo dissolutamente? Ele não tinha limites. Deixa eu dizer uma coisa para você, as pessoas que vivem dentro de um padrão, quando elas fogem, elas tendem a cometer excessos maiores do que aquelas pessoas que já estavam lá. Esse rapaz não só gasta, ele gasta excessivamente, dissolutamente, naquilo que o seu irmão chegou a acusar, que gastou com meretrizes. A Bíblia não diz que gastou com meretrizes, no relato aqui, mas diz que gastou dissolutamente, vivendo uma vida desregrada. E aí ele parte para uma outra fase, mais complicada ainda, que depois da dissolução, porque o pecado é assim, o pecado é um embuste, ele promete prazer, porque se ele não prometesse prazer, ninguém entraria por ele.
Se por trás do pecado tivesse o diabo com 2 chifres, um rabo e um tridente na mão, você fugia dele. O pecado é bonito, o pecado é atraente, o pecado é sedutor, o pecado é colorido. O diabo apresenta para você, é um banquete. Só que o pecado é um embuste, é uma mentira, é um engodo, e o Satanás que oferece isso é um estelionatário, promete o que não tem. Portanto, a 4ª fase é a degradação. Olha o verso 15 e 16. Então ele se foi, se agregou um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, e ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e nem isso lhe davam. E aí você nota que Jesus, nesse quadro, pinta um quadro tétrico, dramático, porque para um judeu cuidar de porco é o fim da picada. É impuro, não pode comer. Então é o fundo do poço. É isso que o pecado faz com a pessoa. Promete o céu e enfia o cara nas profundezas do inferno. Promete a máxima liberdade e bota uma algema e leva para uma masmorra. Promete um prazer extraordinário e leva a pessoa para o fundo de um buraco de angústia, desespero e dor. Promete vida exuberante e mata. É a degradação. Para pensar comigo hoje. Vá hoje à Cracolândia, conversa com as pessoas. Como é que elas começaram? Ninguém começou injetando droga na veia, não. Ninguém começa assim. Ninguém começa tomando uma garrafa de uísque ou de cachaça. Ninguém começa fumando um maço de cigarro por dia. Ninguém começa uma vida promíscua se chafurdando na lama da promiscuidade. É de pouquinho a pouquinho. A pessoa pensa que está no controle, ela pensa que ela sabe administrar, ela pensa que ela sabe até onde ela pode ir. De repente, a corrente vai crescendo. No começo é um fiapo de barbante que você arrebenta. Depois é uma corrente grossa, que você não consegue mais controlar. É a degradação. Mas louvado seja Deus, vem a decisão, versículos 17 a 19. Olha aí comigo. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, para ser tratado como os trabalhadores. Note você que o texto diz que caiu em si. Qual a conclusão que você chega? Que o pecado tira a pessoa do centro. O pecado leva você a ficar fora de si. O pecado nos tira a lucidez. O pecado nos tira a clareza do entendimento. O pecado cega os nossos olhos. O pecado tapa os nossos ouvidos. O pecado endurece o nosso coração. O pecado tira de nós a racionalidade. Então o arrependimento começa exatamente aí, cair em si, voltar ao centro, voltar à lucidez, voltar à racionalidade. Exatamente começa aqui esse ponto. E eu acho impressionante que quando ele cai em si, entra pelas portas do arrependimento, ele não faz exigências, como ele fez ao sair de casa. Dá-me a parte que me cabe. Ele não faz exigências. Agora ele clama por misericórdia. Eu não sou digno. O pecado leva você a reivindicar seus direitos. O arrependimento leva você a se humilhar e a se curvar e pedir misericórdia. Mas mais do que isso, agora vem a ação. Olha o verso 20 e 21. E levantando-se foi para o seu pai. Chama a sua atenção para isso, porque tem muita gente que toma decisão, mas não age. Você não é o que você fala, você não é o que você sente, você é o que você faz. Eu conheço muita gente que diz assim: ah, pastor, um dia eu vou mudar de vida. E esse dia não chega nunca. Tomei a decisão, um dia eu vou mudar de vida. Você não tomou decisão nenhuma.
A decisão tomada só é eficaz se você agir. Arrependimento, preste bem atenção nisso, ele implica em 3 coisas: é mudança de mente, é mudança de emoção e é mudança de direção. Se você apenas está reconhecendo o seu erro, se você apenas está triste com o seu pecado, mas você não sai de onde você estava, não toma uma caminhada na direção oposta de onde você estava, você ainda não se arrependeu. Arrependimento implica em postura, em atitude, em rompimento com o status quo. Você tem que tomar uma nova medida na sua vida. Levantar-me-ei, irei contra o meu pai. E esse levanta e vai para o pai. Isso é arrependimento, isso é ação. Mas fechamos esse período com esse jovem, com o perdão. 7º lugar, o perdão. Versículos 22 a 24. É curioso que ele ensaiou um pedido de perdão. Versículo 18, eu ensaio: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores. Isso é um ensaio, lá onde ele estava no chiqueiro, onde ele caiu em si. Agora é ao vivo e em cores. Agora ele está no palco, agora é o ensaio mais, agora o show começou, agora é a hora. Quando ele chega, olha o que acontece, e levantando, versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe o discurso dele. O pai, porém, disse aos seus servos, ele não tinha terminado o ensaio, ele não chegou a dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata como dos teus trabalhadores. Ele não chegou a falar isso, o pai já interrompeu. Com o seu perdão, o pai corre, o pai abraça, o pai beija. O pai faz 3 coisas: roupa nova, sandália nos pés, anel no dedo. Honra, livre, filho. E agora manda matar o bezerro cevado. O bezerro cevado, irmãos, é um símbolo. Naquela época oriental, né, era o seguinte: se você recebesse uma pessoa na sua casa, o oriental tem o hábito de ser acolhedor, de ser hospitaleiro. Então ele põe na mesa o que ele tem. Se é uma visita comum, se é uma pessoa muito querida, ele põe assim uma mesa muito importante. Agora, se você é a pessoa mais especial da vida, aí tem um negócio chamado de bezerro cevado, tratado a pão de ló, para uma ocasião muito especial. Esse bezerro cevado só é imolado e só vai para a mesa naquela ocasião mais especial da vida, e tanto é fato que o filho mais velho fez questão de levar: você matou para ele o bezerro cevado. Eu me contentava com um cabrito para celebrar com os meus irmãos, o bezerro cevado o Senhor matou para ele, para recebê-lo. Isso significa o seguinte: que Deus tem prazer em perdoar você, Deus tem prazer em trazer você de volta para Ele, Deus tem prazer em celebrar uma festa quando você se volta para Ele, quando Ele abraça você, quando Ele beija você, quando Ele recebe você de volta para os seus braços. Deus, esse Deus que procura o perdido e exerce misericórdia. Mas agora vamos pensar comigo no segundo personagem, que é o filho mais velho, perdido dentro da casa do pai. Veja você, esse filho não gastou herança, absolutamente. Esse filho não vivia em orgias, em farras. Esse filho nunca envergonhou o pai. Esse filho nunca saiu da casa do pai. Esse filho sempre trabalhou com o pai. Mas esse filho estava perdido. E vamos ver por quê. Primeiro, ele vivia na casa do pai, mas não tinha comunhão com o pai. Olha o versículo 29 comigo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir
uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. 2 problemas aqui. Primeiro, ele se sentia o que aqui? Um servo, um escravo. Ele não se comportava como um filho. Segundo, ele tinha uma autoimagem errada. Nunca transgrediu uma ordem tua. Justiça própria. Vamos pensar aqui comigo. Quantas vezes a gente se relaciona com Deus como escravo? Vida cristã é um peso. Vida cristã é um fardo. Vida cristã é um negócio assim pesado. Entendeu? Vir para a igreja é um peso, mas eu vou porque eu sou crente. E para a reunião de oração não estou com vontade de ir, mas eu vou, sabe, porque eu sou crente, eu sou crente. Mas não tem deleite, mas não tem prazer, mas não tem alegria. A vida não é uma festa, a vida é um funeral. E aí eu acho que eu sou bom, porque eu nunca transgredi uma ordem, eu tenho uma imagem de mim muito melhor do que de fato a minha imagem é, a minha realidade é. Segunda coisa, ele vivia na casa do pai, mas não desfrutava dos bens do pai. Nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. O pai diz: meu filho, não só você tinha os cabritos todos, a fazenda toda, tudo é teu, meu filho. Você está vivendo uma vida tão pequena, tão miserável, tão limitada, tão pobre, tão rasa, quando você poderia estar usufruindo isso tudo pertence a você. Por que você não está desfrutando? Por que você está vivendo dentro da minha casa como um mendigo, meu filho? Oh, irmãos queridos, quantas vezes é assim que nós vivemos? A Bíblia diz que tem à nossa disposição a suprema grandeza do poder de Deus, que tem à nossa disposição uma alegria indizível e cheia de glória, que tem à nossa disposição a paz que excede todo entendimento, que tem à nossa disposição vida abundante. E às vezes nós estamos vivendo uma vida miserável, com vontade de comer um cabrito, quando Deus está dizendo: tudo é seu, meu filho, a fazenda é sua, os bens são seus, o rebanho é seu, tudo é seu, está à sua disposição, usufrua. Terceiro, ele vivia na casa do pai, mas era incapaz de amar como o pai. Olha os versos 30 e 32. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Note que ele não chama o irmão de meu irmão, vindo meu irmão, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens, para ele tu mandaste imolar o novilho cevado. Como é que o pai responde para ele? Versículo 32, porque esse teu irmão, olha como é que Deus resgata, que Jesus resgata na história aqui, a concepção. Não, você matou o seu irmão no seu coração. Que negócio é esse? Você é incapaz de amar o seu irmão, você é incapaz de perdoar o seu irmão. Meus irmãos, há um grande perigo de exercermos um cristianismo duro, inflexível, radical, legalista, pesado, gente que é incapaz de dar uma segunda chance para o outro que erra, gente que é incapaz de levantar aquele que caiu, gente que é incapaz de se alegrar quando um pródigo volta para casa, gente que se acha os preferidos de Deus, gente que acha que o amor de Deus é só para ele que anda dentro de uma trilhazinha que ele mesmo acha que é justiça própria, gente que não ama a quem o pai ama, nem ama como o pai ama. Mas notem mais, finalmente, ele, em quarto lugar, ele vivia na casa do pai, mas se recusou a fazer parte da festa do pai. Olha o verso 32 comigo.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Como é que ele estava? Esse filho mais velho, versículo 28, ele se indignou e não queria entrar. Olha como é que a história que Jesus conta termina de uma maneira curiosíssima. Por que Jesus contou essas parábolas? Porque todos os pecadores e publicanos vinham para ouvir Jesus. Aí os escribas e fariseus censuraram Jesus. Ele come com pecadores. Quem é o filho pródigo? Os publicanos e pecadores. Quem é o irmão mais velho? Os escribas e fariseus. Como é que Jesus termina a história? O filho mais novo, que viveu uma vida dissoluta, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o que acontece? O pai o perdoa, o pai o recebe, o pai faz uma festa. O filho que estava fora de casa, volta para casa. E encontra uma festa da reconciliação e do perdão. Mas o filho que estava dentro de casa, símbolo dos escribas e fariseus, termina a parábola do lado de fora da casa do pai, aborrecido com o pai, revoltado com o irmão que voltou, irado, indignado, perdido. O que estava perdido fora da casa do pai é perdoado e salvo, está de volta para dentro da casa do pai. O que estava perdido dentro da casa do pai, termina a história fora da casa do pai, perdido. Pois bem, vamos olhar então agora o último personagem da parábola, o pai amoroso, que nunca desiste de amar os perdidos. Deus está sempre buscando o perdido. Deus é o pastor que vai à procura da ovelha. Deus está dentro da figura da mulher que procura a moeda. Deus está dentro da imagem do pai que busca, aguarda o filho para voltar e sai de casa para tentar conciliar o filho mais velho para entrar. Em outras palavras, o pai na parábola está agindo sempre para procurar o perdido e para se alegrar com o encontro do perdido. Esta parábola, irmãos, não é corretamente titulada, acho que vocês concordam comigo, porque esse título aqui em cima, acima do versículo 11, a parábola do filho pródigo, não é inspirado, esse título não é inspirado, certo? Esse título aí não faz parte do original, isso aí foi botado por alguém muito mais tarde, certo? Se você leu a parábola, a ênfase da parábola não é no filho pródigo, nem no filho mais velho. A ênfase da parábola é em quem? No pai. Quer ver uma coisa? Olha aí quantas vezes a palavra pai aparece. Versículo 12, aparece a palavra pai. No verso 17, a palavra pai. No verso 18, 2 vezes a palavra pai. No verso 20, 2 vezes a palavra pai. No verso 21, a palavra pai. No verso 22, a palavra pai. No verso 27, a palavra pai. No verso 29, a palavra pai. No verso 31, a palavra pai. O pai comanda toda a história, todo o enredo está em torno do pai. A história da redenção, irmãos, é a história de Deus. De Deus. De Deus que busca o perdido. Do Deus que encontra o perdido, do Deus que celebra quando o perdido volta. Essa é a história gloriosa dessas parábolas. Mas eu quero destacar aqui então algumas coisas sobre o pai. Primeiro, o pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. Note comigo versos 4 e 5. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto as 99 e vai em busca do que se perdeu, até encontrá-lo? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Olha o verso 8.
Qual é a mulher que tem 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Olha o verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. Perceberam isso? Deus está presente na figura do pastor, na figura da mulher e nesse pai que aguarda e avista de longe e corre, é ele quem toma a iniciativa. Deus é o Deus que incansavelmente insiste em procurar o perdido. Segundo, o Pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. Olha comigo os versos 20 a 24. Eu acho isso impressionante, irmãos, porque não há na parábola nenhuma censura do pai ao filho. O pai podia dar uma bronca nesse menino, seu irresponsável. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora você vai ralar. Agora você vai para o campo e trabalhar como um escravo, para ter direito de comer na nossa mesa. Não há nenhuma palavra de censura. Todo gesto de amor. Amor imerecido. Amor abundante. Amor perdoador. Este é o amor de Deus, irmãos. O Deus da segunda chance, o Deus da segunda oportunidade. E aqui que está a minha esperança. O pastor Erival fez uma abordagem tão bonita aqui de Isaías para nós. Quando disse que não há crente que não se desvie no momento, não estou falando aqui de desvio assim, escandaloso, né, pastor Ivan? Não foi essa a abordagem que o senhor fez. Então quer dizer que todo crente tem que deixar a igreja e ir para o mundo? Não é isso não. Você sabe o que está falando. Quem de nós em sã consciência aqui não reconhece que já se afastou de Deus no seu coração? Num dado momento, você, mesmo sabendo que é errado, você faz o errado. E aqui dentro do seu coração, diz, meu Deus, eu não devia ter feito, mas eu fiz. Eu pequei. E aí Deus, porque você virou as costas para Ele, fala para você, meu filho, você se desviou para a direita. Meu filho, você se desviou para a esquerda. Meu filho, esse aqui é o caminho, ande nele. Deus podia nos quebrar lá no caminho errado, Deus podia nos fulminar lá no caminho errado, e Ele graciosamente, em vez de nos repudiar, nos rechaçar, nos arrebentar, nos destruir, Ele nos mostra o caminho. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos perdoa, Ele nos beija, Ele celebra a nossa volta. Então se você hoje vir aqui, talvez no seu coração aí, você se afastou, você desviou, você está em transgressão, em pecado, e você está angustiado, você está aflito, será que Deus me perdoa? Será que Deus me dá uma nova chance? Será que Deus me restaura? Hoje eu recebi um e-mail, eu recebo com muita frequência e-mails desse nível, diz, pastor, acho que não tem mais perdão para mim, não tem mais esperança para mim, eu acho que Deus não me ama mais, o que eu fiz foi tão terrível, acho que não tem mais chance para mim, e eu então escrevo para esse irmão, diz, meu querido, o amor de Deus por você é eterno, o amor de Deus por você é incondicional, o amor de Deus por você é tão grande, que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem para Deus te amar menos. Deus te ama apesar do seu pecado, Deus te ama porque Ele é amor, e Deus te ama a ponto de dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova alternativa para você recomeçar tudo de novo com Ele. Deus está aqui hoje, irmãos, para nos abraçar, para nos beijar, para nos restaurar, para celebrar a nossa volta para Ele, dizer, meu filho, eu te recebo de volta, meu filho, eu te dou uma nova chance, meu filho, eu estou aqui para que você desfrute tudo o que eu tenho, como se você nunca tivesse saído da minha presença. Bendito seja Deus por tamanha graça. Ele é o Deus da segunda oportunidade. Terceiro lugar, queridos,
O Pai amoroso é o Deus que perdoa e restaura completamente os perdidos que se voltam para Ele. Completamente. Não é apenas enfeite literário o que o pai fez com o filho. Roupa, sandália, anel. Não. Isso significa que quando esse filho volta, mesmo depois de ter gasto toda a sua herança vivendo dissolutamente, mesmo sem ter direito, ele não tem mais direito. O que tinha de direito, ele já dissipou. Mas agora o pai faz questão de deixar símbolos na vida dele, de que ele está de fato restaurado, legitimamente restaurado, legalmente restaurado, direitos restabelecidos que ele não possuía mais, mas que são concedidos a ele por graça. Eu não mereço, é por isso que é graça, irmão, não é mérito mais, é graça, é favor imerecido. É dom de Deus que eu não mereço e Deus me dá. Roupa nova da sua justiça. Sandálias nos pés, eu não sou escravo, eu sou livre. Anel no dedo, eu não sou um servo, eu sou um filho. Um filho. Eu sou filho de Deus, membro da família de Deus, coerdeiro com Cristo. Por isso, a celebração. Quarto lugar, e eu termino aqui, o pai amoroso é o pai que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. Vamos festejar, e vamos festejar por uma razão muito simples: esse meu filho estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu. Agora pense comigo, irmãos, o que é que acontece lá no céu, quando alguém se volta para Deus? Se nós aqui somos capazes de nos alegrar, não é verdade que a gente se alegra? Eu não sei se você tem esse sentimento de alegria, de ver num culto uma pessoa se rendendo a Cristo, de você ver alguém tendo um encontro com Cristo, de você ver um brilho na face da pessoa e dizer: eu fui perdoado, começa uma nova vida em Jesus. Essa festa, ela é retumbante diante dos anjos. Os anjos não podem evangelizar, mas os anjos se alegram com o resultado da evangelização. Eles vibram. Numa linguagem nossa, eles soltam fogos, eles rufam os tambores, eles promovem a mega festa lá no céu, por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. Isso significa, querido, por mais arruinado que eu esteja, por mais arruinado que eu estou, a Bíblia diz que para Deus você tem valor, você é precioso para Ele, Ele ama você com amor eterno, e Ele provou esse amor, porque Ele mandou o seu filho, o seu único filho, para vir a este mundo, morrer em seu lugar, em seu favor, para dar a você a vida eterna. E esse Deus é o Deus que opera em você o querer e o realizar. Esse Deus é o Deus que age em você, trazendo arrependimento para a vida, dando a você a fé salvadora. É esse Deus que dá a você o Espírito Santo, quem regenera você, quem transforma você, quem faz tudo em você, e depois que Ele mesmo opera tudo em você, Ele celebra a obra milagrosa que Ele mesmo realizou no seu coração. Oh, que Deus gracioso, que amor extraordinário é o amor de Deus por nós. Então, eu não sei como é que você entrou aqui, mas quem sabe você é o pródigo, que ainda hoje está perdido num país distante. Ou quem sabe você hoje é um filho mais velho, que está perdido dentro de casa. Mas hoje, eu convido você a voltar para a casa do Pai,
A igreja aqui convida você. As Escrituras, a palavra de Deus convida você. O Espírito Santo convida você. O Filho de Deus convida você. O Pai convida você. Venha para a casa do Pai. Tem uma festa esperando por você. Tem roupa pronta. Tem anel pronto. Tem sandália pronta. E o cevado já está preparado para uma grande festa. A festa da sua volta para Deus. Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar ao Senhor. Toda vez que a gente se afasta, ou para a direita, ou para a esquerda, o que acontece certamente é que você perde a alegria da salvação. E hoje, Deus trouxe você aqui, para que você se aproprie desta alegria da salvação. Salvação não se perde, mas a alegria da salvação pode ser perdida. Hoje você pode voltar para casa com esta convicção de que o Pai o abraçou, de que o Pai o beijou, de que o Pai está promovendo uma grande festa. Não importa quão terrível foi esse tempo lá no país distante, o que você fez lá, como você arruinou sua vida lá, como você gastou dissolutamente o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro lá, não importa. Hoje, o Pai o espera de volta, para abraçar você, para perdoar você, para restaurar você. Não importa quão justo você pensa que você foi ao longo da sua vida cristã dentro da igreja, trabalhando na igreja, tendo cargos de liderança na igreja, se empenhando na igreja, com trabalhos e mais trabalhos, com lutas e mais lutas, correndo para aqui, para ali, para acolá, mas não tendo alegria no coração, não tendo paz na alma, não tendo o privilégio da intimidade com Deus, não tendo alegria em Deus. E hoje Jesus quer quebrar esse poder do legalismo no seu coração e tornar você um crente feliz, a exultar em Deus, a ter intimidade com Deus, a ter prazer nos banquetes de Deus, a usufruir as riquezas insondáveis de Deus na sua vida. Se você anseia por isso, para esse tempo de volta para a casa do Pai, eu quero orar por você. Se você deseja que eu ore por você hoje, onde você está, você fique em pé. Eu quero orar em seu favor, dando graças a Deus. E a festa da terra vai reverberar no céu, em nome de Jesus. Ah, Senhor, bendito é o teu nome, porque tu és o Deus de toda graça, o Deus de amor. Tu és amor, e o teu amor por nós é tão grande, perseverante, porque mesmo já na eternidade, tu já nos atraías para ti com cordas de amor. Teu amor nos constrange, o amor do teu Filho por nós nos constrange. Este amor imerecido, este amor demonstrado, este amor abundante, este amor que nos lava, que nos limpa, que nos inunda de gozo e de paz. Glória ao teu nome, porque tu és o Deus da restauração, tu és o Deus do perdão,
Tu és o Deus do recomeço, Tu és o Deus da nova oportunidade, Tu és o Deus que nos pega quebrados, sujos, e nos abraça, e nos beija, e nos limpa, e nos dá roupa nova da Tua justiça. Tu nos cobres com a Tua justiça, glória ao Teu nome, porque Tu nos declaras Teus filhos, herdeiros Teus, louvado seja o Teu nome. Inunda o coração dos teus filhos e das tuas filhas nesta noite, com um gozo inefável, com alegria indizível, que nós tenhamos consciência desta alegria que deve invadir o nosso coração, e desta alegria que está diante dos teus anjos nos céus, desta alegria que percorre a terra e os céus, por causa da nossa volta para Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome, por tão grande amor. Nós Te adoramos por isso, Senhor, e Te adoramos em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Redentor. Amém.